Fala galera, aqui é o Adriano, mais conhecido como Kaiba por alguns. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos bem distintos, como já é de praxe, após cada OSS eu faço algumas considerações. Até em relação ao penúltimo OSS, eu não fiz nenhuma consideração sobre ele, porque como ele estava ainda sobre a lista antiga vigente, sabíamos que ia ser um massacre do Pep, então eu achei que ia ser bem desnecessário a conversa sobre o penúltimo SS no caso. Da metade pro final do vídeo eu vou colocar um assunto um pouco polêmico sobre esse OSS. Eu gostaria que vocês opinassem sobre isso. Bem, vamos lá então, pessoal. O SS Praga foi realizado o último final de semana de fevereiro. No primeiro dia a gente teve um ritmo bem forte, foram 7 rodadas. Teve por volta de quase 1000 players. Eles até colocaram aqui some later registrations. Tipo, teve algumas pessoas que registraram depois do número apontado, então provavelmente eles podem até ter chegado a 1000 pessoas. É realmente um número bem expressivo, é um torneio muito grande. Sempre que tem um SS grande na Europa, nos Estados Unidos, alguns na Oceania, aqui a gente ainda não teve esse luxo de transmissão ainda, não com essa qualidade. Eles sempre transmitem por streaming, então eu aconselho a vocês, quando vocês não estiverem em casa, vocês não tiverem saído, não estiverem na rua, vocês darem uma olhada, porque é bem interessante algumas coisas que acontecem nos streamings. É bem legal, a cobertura da Konami é sempre muito grande, né, muito forte. Eles publicam algumas entrevistas, fazem algumas publicações. Então eu vou deixar esse link aqui disponível para vocês ali na descrição do vídeo. Esse é o breakdown do torneio no round 1. Como vocês sabem, os OSS na Europa eles têm um grande diferencial dos OSS, por exemplo, até próprios Estados Unidos ou de alguns outros países da Oceania. Digamos que ele é mais integrador. A Europa em si ela não é tão grande quanto alguns outros continentes, claro, com exclusão da Rússia, mas aqueles países ali, digamos, no centro da Europa, todos esses que estão aqui na tela agora no momento, eles são bem próximos, normalmente eles são ligados por trens, então é mais fácil tu participar. Houve um predomínio em Praga dos alemães, teve algumas outras etnias também, o pessoal buscou participar bastante, o Yu-Gi-Oh! É bem expressivo, foi um torneio grande lá. Agora eu vou mostrar pra vocês o outro breakdown. Esse aqui é um breakdown bem interessante de analisar também. Ele é dos decks, né, os decks que foram mais utilizados. A gente pode ver, até separei alguns gráficos aqui que a gente vai ver do torneio em geral. Mas é bem interessante ver que no round 8 normalmente as pessoas vão dropando conforme vão perdendo as chances, né? Ninguém gosta de ficar apanhando muito num torneio. Então a gente vai vendo que é bem relevante esse número. A gente já vê aqui o predomínio, que eu acredito que vai ser a tônica desse formato, né? O predomínio do Draco Performapal. Até aqui no round 8 o Cosmo e o Monarch mostraram-se bem relevantes mesmo. Tem algumas surpresas muito boas no torneio, eu diria. Mermail pra mim, acredito que seja a surpresa mais agradável do torneio. Até eu acabei jogando depois, é um deck que realmente está muito firme, um deck muito forte. Uma outra surpresa do torneio também é o Phantom Knights, que é um deck, até o Jeff Jones, se não me engano, tinha feito um top recentemente com ele. E é um deck bem expressivo, um Spud Rank 3. A gente joga num formato que é Spud Rank 4, os XYZ Monsters são muito utilizados. E um deck que faz Spud Rank 3 é uma coisa muito interessante, porque a gente não conta só com o Burning Abyss que faz isso muito bem, por sinal, representando aqui bem esse segundo escalão, digamos assim. E pra mim, a surpresa negativa do torneio foi o Magician Pêndulo, que realmente justificou sua queda de preço, porque é um deck que não está conseguindo mais obter resultados expressivos, não no nosso contexto do Brasil, mas no contexto internacional. As cartas vêm desvalorizando bastante, vocês podem acompanhar o preço nos sites especializados, no Prices. Ele vem se desvalorizando desde que teve o advento do lançamento do deck Monarca. Eu peguei esse gráfico aqui do Gasglow Yu-Gi-Oh! Uma página bem bacana, até eu recomendo vocês a curtirem ela. Eu queria agradecer o dono da página, por sinal. Aqui ele fez fez dois gráficos pra gente ilustrar bem ele fez o top cut do top 32 e na outra parte ele fez do primeiro dia, tá? Contando com todos os decks. Eu queria frisar
alguns pontos aqui que eu achei bem interessante, que apesar de Burning Abyss não ser tão expressivo no contexto total, eu acredito que os players de Burning Abyss foram bem no torneio, porque eles colocaram 4 participantes no top 32. É um número muito expressivo para quem era tão abaixo. Vocês podem ver, o Draco Pels tem quase 260 pessoas no torneio inteiro e o Burning Abyss tem 33. Se for colocar isso proporcionalmente, realmente é bem relevante. O próprio Mermail teve um representante no top 32, mesmo sendo um grande deck, um deck que eu acredito que seja uma das surpresas do torneio, ao lado do Phantom Knights, que também conseguiu uma vaga. Se vocês analisarem o contexto geral, o meta é dominado por um deck que é o Draco Pels, que ele realmente é muito bom. Apesar da lista de ajuste que deixou o deck um pouco mais nivelado, digamos assim, o deck ainda realmente é o melhor do formato. Os torneios estão aí para provar isso, os números estão provando isso. Então a gente tem que fazer a relevância dado aos resultados alcançados. O resultado do Burning Abyss nesse torneio foi muito bom. Acredito que o resultado do Mermail também foi um resultado bom. Isso tudo a gente tem que fazer a comparação. Top 32 com todos os decks do torneio. Então, normalmente os players que jogam com decks que não são os melhores do formato, ou não é o melhor do formato, é um player que realmente ele tem que dominar muito bem o deck, porque ele tem que estar ciente do fato de que o deck dele não é o melhor do formato. Então ele tem que lidar com as situações adversas, ele tem que fazer uma build pensando, ele tem que fazer concessões na build dele pensando nesses outros decks. Acredito que esses decks sejam bem isso. Até possivelmente vou começar a compartilhar alguns decks na página de pessoas de outros lugares também. Apesar de vídeos eu vou focar sempre aqui no nosso contexto Brasil, né? Mas eu trago essas informações para vocês de OSS, eu trago outras informações porque elas são muito relevantes para a gente fazer uma análise de conjuntura, para que a gente possa formar os nossos decks e continuar sendo expressivos, continuarem sendo, abre aspas, agressivos, né? A gente continuar um nível competitivo bom. Todos os decks relevantes no top 32. Esse Other que tá aqui no breakdown da Konami, ele é o Monarch FTK, que provavelmente o cara tava num dia iluminado, o cara acordou e decidiu: hoje eu vou topar no ICS. É um deck que realmente tem uma engine de compra muito forte. Eu recomendo vocês darem uma pesquisadinha ali, de repente eu disponibilizo ali, caso vocês queiram. Mas realmente é um deck bem interessante. Bem, pessoal, aqui tá uma parte interessante do que eu queria falar pra vocês, que, digamos, é a parte polêmica do vídeo. Tem uma controvérsia que foi denunciada pelo canal do Gasgo Yu-Gi-Oh! Sobre a possibilidade do campeão do SS, o Urkovanik, desculpa, não sei qual é o nome dele direito, que ele, ao ganhar do alemão, ele trapaceou. E se ele não trapaceou, ele tentou trapacear. Tem algumas evidências, algumas partidas do streaming do UR que ficaram bem claras isso. E esse vídeo aqui que tá aqui na tela, ele mostra muito bem. Vou deixar um aqui, Second Normal Summon. Ele tenta fazer múltiplas Normal Summons no turno. A gente sabe que um deck Dracopels, ele tem um turno muito grande. E às vezes a gente pode acabar se equivocando numa jogada que outra. Mas isso aconteceu mais de uma vez. Isso aconteceu na própria final. Na própria final, com o streaming, o cara tentou fazer uma segunda normal summon. É um erro meio crasso e a gente até pode perdoar se for um erro. Mas isso se tornou uma tônica do comportamento dele. Vocês podem ver aqui, tá na final, né? Tem uma situação. Isso aqui é no round 8. Ele jogou contra um canadense. E realmente foi bem relevante porque... Eu vou deixar rolando aqui um pouquinho o vídeo. Eles aceleram um pouco, mostra a jogada. Aqui foi exatamente o ponto onde ele tentou fazer uma segunda normal summon. Ele jogou contra um cara de Monarch.
Isso foi no primeiro game, e ele tentou fazer isso. No segundo game, a coisa foi mais séria. No segundo game, ele tentou e conseguiu, por sinal, fazer uma jogada totalmente legal, onde ele abriu o jogo, ele acabou fazendo ele deu uma soul charge, e aqui. Ele fez a assinatura Beast e mandou ambos os materiais pro Grave. Pode parecer um erro à primeira vista, só que se tu for analisar um pouquinho depois a situação, ele acaba utilizando o Missante Fuso e traz de novo o monstro do Grave. Isso é imperdoável do ponto de vista técnico, e eu acredito que a Konami vai tomar uma atitude em relação a isso, porque esse título tá realmente tá bem manchado, digamos assim. Foi uma situação bem complicada. Isso, outra partida em streaming, no streaming o cara tá praticando isso. Eu não sei, pode ser um comportamento usual, eu também não gosto de acusar as pessoas sem ter provas. É realmente uma coisa muito complicada. Até tá levantando uma discussão nos fóruns internacionais. De repente, quando estiver tendo uma partida dessas, alguém está jogando, alguém está fazendo as jogadas também. Eu não vejo como isso ser aplicado. Porque apesar de ter, normalmente tem 2, 3 juízes observando a partida no streaming e mesmo assim isso aconteceu. Isso mostra como nenhum jogo ele tá à prova de erros, nenhum player tá à prova de erros, mas eles devem ser apurados e devem ser determinados. Eu acredito que a Konami realmente vai tomar uma decisão em relação a isso. Se vocês se lembrarem, há pouco tempo a gente teve um caso de um campeão mundial que está banido. Então a gente já tem algumas amostras de que a Konami não tem medo de fazer coisas que podem ser consideradas ofensivas. Pra julgando isso, acredito que a Konami realmente vai tomar uma atitude, realmente vai fazer alguma coisa, porque foi um torneio grande, foi um torneio bonito, um torneio relevante, a gente pode analisar toda a conjuntura dele, mas ficou manchado, ele é um torneio manchado, digamos assim, não querendo tirar o mérito do UR, mas as jogadas dele evidenciaram, digamos, uma certa má fé. E acredito que se a gente tem 2 amostras computadas em vídeos de poucos duelos que ele fez, acredito que essas tenham sido as únicas 2 partidas dele no streaming. E nas 2 partidas a gente tem amostras que ele realmente agiu de má fé. Não quero acusar, infelizmente. É o que o vídeo demonstra, a gente tem provas documentadas disso, até repercutiu muito em outros canais. Achei bacana o pessoal falar muito sobre isso também, porque ele é um fator relevante. A gente tem que falar sobre esse tipo de coisa, a gente tem que falar sobre erros, porque o misplay ele faz parte do jogo. Tu lidar com o misplay é uma coisa muito importante, tu saber lidar com isso. E às vezes tu tá envolvido no meio do misplay é algo complicado. Eu sendo esse canadense, eu sendo esse alemão, me senti lesado, obviamente. O resultado de um torneio é o resultado de um torneio. A gente pode até banir o campeão mundial, mas ele não vai deixar de ser campeão mundial, a gente sabe disso, porque o jogo já aconteceu. Então, uma coisa é tu partir e fazer alguma coisa, ver a relevância do ato praticado e aplicar uma punição. Outra é tentar recuperar título. Se não vai recuperar, infelizmente o alemão vai ser considerado o segundo colocado para sempre. Isso é básico. Mas é isso, eu queria trazer esse assunto para vocês também, porque ele é muito relevante. Acredito que vocês devam ver isso, acredito que vocês devam saber disso, e acredito que vocês devam se precaver disso também. Como um jogo a gente não tá muito preparado para enfrentar esse tipo de coisa, porque normalmente a gente pensa que o adversário é honesto, e mesmo se a gente não pensar que o adversário é honesto, a gente deve pensar que o adversário é honesto. Porque nós somos players, nós todos jogamos, nós estamos competindo, a gente gosta de ganhar, a gente não gosta de perder. Mas faz parte, é inerente do jogo um perder, o outro ganhar, um empate é algo muito raro no jogo. E principalmente em torneios competitivos a gente tem que aprender que sempre vai haver um vencedor. Então, analisem bem essas questões que eu coloquei pra vocês. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui do Gasgo aqui na descrição do vídeo.
Então vocês podem dar uma olhada lá também, o vídeo está todo em inglês, né? Tem alguns outros vídeos, o Anziais fez um vídeo sobre isso também, um outro youtuber muito conhecido lá fora. Eu acho que é bem relevante vocês verem, assistirem e terem a opinião de vocês também. Então, pessoal, esse foi as impressões gerais sobre o torneio em geral. As impressões gerais do torneio geral do ASS, o primeiro ASS europeu do ano. Recomendo a todos vocês darem uma olhada sobre essa questão e analisarem as builds, os decks. Isso acabou ficando um pouco de segundo plano aqui no vídeo, mas é muito importante. E é isso, pessoal. Queria agradecer novamente aí o acompanhamento de todos. Pedir para vocês aí um like, um joinha e as opiniões de vocês, beleza? Valeu e falou!